Vamos ao vivo à capital federal, já que há movimentações políticas que indicam a possível saída do general Eduardo Pazuello do cargo de ministro da Saúde. Outras informações direto com Alex Guzmão. Alex, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Pablo. Boa tarde para quem acompanha o Band News. Pois é, circula fortemente aqui em Brasília a informação de que o presidente Jair Bolsonaro vai trocar o comando da saúde, com anúncio já programado para os próximos dias. Chamou a atenção ontem à noite aqui em Brasília um encontro reservado no Hotel de Trânsito do Exército, onde reside o general Eduardo Pazuello. Jair Bolsonaro foi até o local para o encontro com o ministro da Saúde. Participaram também o general Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência da República. O tema do encontro não foi divulgado e a reunião foi apontada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto como uma agenda privada do presidente da República. Interlocutores do governo, no entanto, sustentam que a versão é de que Pazuello alega questões de saúde e, por esse motivo, pediu para o presidente Jair Bolsonaro deixar o governo, deixar o Ministério da Saúde. Mas nos bastidores, Pablo, há duas vertentes. Uma delas é a pressão política, principalmente do Centrão, que tem manifestado ao presidente Bolsonaro insatisfação com o resultado apresentado pelo ministro, incluindo mudanças constantes e recentes na previsão de distribuição de vacinas no mês de março, que são cada vez menores para esse mês. Nesse caso, nos bastidores, deputados do bloco teriam duas alternativas a apresentar ao presidente. O nome deles seria do deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. E o outro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deputado também do PP e que já foi ministro da Saúde no governo Temer. Oficialmente, ninguém confirma nada, claro, isso tudo ainda é especulação. Agora, outra motivação, uma outra vertente poderia estar ligada ao fator Lula, que reapareceu nesta semana passada em público, batendo forte no governo, principalmente no presidente e na atuação do ministro Eduardo Pazuello. Nesse caso, o presidente Bolsonaro estaria sendo aconselhado a fazer uma troca técnica, tirar um militar do Ministério da Saúde e colocar um médico no cargo. O jornal O Globo, inclusive, traz dois nomes ventilados. O da médica Ludmila Abrão Ajar, que é professora da Universidade de São Paulo, a USP, e também o médico Marcelo Queiroga, que é atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todas as atenções neste momento, então, estão voltadas para o presidente Jair Bolsonaro a respeito dos próximos passos ou movimentações nesse tabuleiro de xadrez, né, que é o jogo político, e com uma crise muito forte na área da saúde, com o atual titular recebendo muitas críticas com relação ao comando, né, do enfrentamento da pandemia. E aí a gente vai continuar acompanhando. E, Pablo, vou te falar uma coisa, hein? Domingo agitado aqui em Brasília. Teve também manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios, foi uma carreata, e teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ainda vai ser dito aqui, né, que autorizou o deputado Daniel Silveira ser transferido de um batalhão da Polícia Militar. Ele permanece preso, mas vai sair do regime fechado e vai para o regime domiciliar. Pablo. Inclusive, Daniel está no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e terá essa mudança. Eu vou falar já dessa mudança aqui na programação. Deixa eu só voltar, Alex, a possível saída de Eduardo Pazuello e os motivos que norteiam essa saída. Se realmente for o fator Lula, fica muito ruim também para o governo, se realmente foi isso, porque Eduardo Pazuello não faz uma boa gestão há muito tempo. E trocar um ministro apenas porque um adversário político começa a pressionar, acaba sendo um atestado de que as coisas não vão bem dentro do próprio governo, e o governo admite isso. Com relação à troca técnica do quadro, se for realmente a Ludmila Ajar, que é cardiologista, ou o doutor Marcelo Queiroga, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seriam quadros técnicos. Mas o doutor Luizinho também é médico. Ele é deputado pelo Rio de Janeiro, foi secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Teixeira Júnior tem seu domicílio eleitoral na Baixada Fluminense, mas foi secretário de Saúde tanto na cidade de Nova Iguaçu
quanto no estado do Rio de Janeiro. E é médico também, fez uma gestão muito voltada às OS. O que se fala com relação ao desejo de Bolsonaro e também as conversas com os militares tão presentes no governo de Jair Bolsonaro sobre uma troca para um ministro civil, Alex. Ela é bem-vinda entre os militares também? Sim, com relação aos militares, esse último ponto colocado por você, uma situação incomoda muito as Forças Armadas, porque o general Pazuello, ele continua na ativa e tem como orientação, não uma regra escrita, de que militares da ativa que assumam cargos no Poder Executivo, eles ingressem na reserva. Isso já aconteceu com Braga Neto, com Luiz Eduardo Ramos, ou seja, com o objetivo claro de não confundir, de não manchar a imagem das Forças Armadas, tendo um militar da ativa, um oficial, um general da ativa, no comando de alguma pasta, de algum ministério, como é o caso de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. O ministro general recebeu diversas pressões, né, de oficiais militares para que ele ingressasse na reserva, fosse para a reserva, saísse da ativa. Mas teve aí uma resistência do general Eduardo Pazuello, que quis permanecer na ativa, muito provavelmente com planos para seguir na carreira militar. Não se sabe se ele já tinha algum tipo de previsão de que poderia não ficar por muito tempo no Ministério da Saúde. A gente acompanhou aí ao longo do segundo semestre do ano passado e desses primeiros meses, o que a gente vê é um ministro da Saúde muito em sintonia com o presidente da República. E isso se comenta, né, de que falta ao ministro Pazuello uma situação de individualidade com relação ao pensar nas ações para o enfrentamento da pandemia, principalmente. Nós tivemos aí um problema sério, né? E até um discurso diferente com relação à vacina da Coronavac. O ministro chegou a assinar um protocolo para a aquisição de vacinas no segundo semestre do ano passado e, na sequência, isso foi anulado e anunciado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ali ficou demonstrado de que Pazuello teria que estar realmente em plena sintonia com o presidente Jair Bolsonaro para que isso não gerasse uma crise. Pazuello, na época, foi contaminado pelo coronavírus, ficou em isolamento lá no hotel de trânsito onde ele reside e no dia seguinte o presidente Jair Bolsonaro foi visitá-lo, né, para aparar arestas e passar uma imagem de que há um entendimento entre presidente e ministro da Saúde. E o próprio ministro disse, numa declaração de um vídeo divulgado, um vídeo feito durante essa visita que foi divulgado, né? Ele disse, olha, é muito simples, um manda e o outro obedece, mas por obedecer e talvez não ter um eixo, uma condução própria no enfrentamento da pandemia, é que ele tenha recebido tantas críticas, principalmente nessa última semana, né, do consórcio de governadores, não só do consórcio de governadores do Nordeste, mas de um grupo de governadores que reclama, né, por uma ação mais efetiva do governo federal em apoio a estados e municípios no enfrentamento do coronavírus. E aí você vai para a questão que coloca da troca política, mesmo se tratando de médico, mesmo se tratando de Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, já passou por esse cargo, ou seja, não é um assunto completamente estranho para ele, mas aí Bolsonaro certamente vai ter que optar sabendo o quê? Projetando o reflexo dessa decisão. Se for uma decisão pelo núcleo político, o núcleo do Centrão, o governo, o Palácio do Planalto pode ficar exposto a essa situação de que o governo, em troca de apoio do Centrão, cedeu mais um espaço ao bloco na esplanada dos ministérios. E isso pode ter um peso não muito salutar para o governo, mas que o que importa mais para o governo é você ter uma boa base política no Congresso Nacional, e o Centrão tem se demonstrado como um bloco importante para o governo. A partir do momento, principalmente em que Jair Bolsonaro, com apoio do bloco do Centrão, conseguiu eleger, com apoio dele, Arthur Lira, né, na presidência da Câmara dos Deputados. Agora, essa é a decisão política, tem a decisão técnica. Ao adotar a decisão técnica, independentemente da
da pressão que vem de fora, com o reaparecimento em público do ex-presidente Lula, batendo forte na saúde, no comando da saúde, no governo federal, independentemente dessa pressão advinda do ressurgimento de Lula no cenário político do país, você tem, ao adotar uma decisão técnica, né, uma troca técnica, a diminuição de pressão, de uma crítica que o presidente Jair Bolsonaro vem recebendo muito antes mesmo da anulação das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma inclinação, e a gente percebe do que vem sendo divulgado, inclusive na imprensa, de que o presidente está com essa tendência de ir para um nome não do núcleo político, mas de um núcleo em sintonia, sim, com o governo, né? Mas sendo a médica ou o médico presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente vai acompanhar para ver qual vai ser a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que ele vai avaliar a qualidade dessa decisão e também o resultado, né? Ou seja, como pode repercutir essa decisão, indo para o campo político ou indo para o campo técnico. A gente vai acompanhar aqui, Pablo. O Alex muito bem lembrou que Eduardo Pazuello é general da ativa. A Polícia Federal está investigando, a mando do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a condução dele durante essa pandemia. Pazuello tem no seu currículo a parte logística do Exército nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e o comando da Operação Acolhida em Roraima, também com refugiados venezuelanos. E detalhe é que no mundo da bola se usa muito o termo prestigiado quando um treinador é elogiado por um diretor ou por um presidente do clube e pouco depois cai. E aparentemente é isso que Bolsonaro fez. Em entrevista ao Atena, na semana passada, Bolsonaro falou que a condução de Eduardo Pazuello na pandemia é muito boa, que ele está fazendo tudo aquilo que deveria ser feito. E hoje, domingo, surge a expectativa pela saída dele. E mais, né? Seria o primeiro ministro a sair fazendo tudo aquilo que Jair Bolsonaro quis, o que não foi o caso de Luiz Henrique Mandetta e também de Nelson Taix, que saíram por desavenças com o presidente da República. Dessa vez, o ministro que falou que manda quem pode e fez tudo o que Bolsonaro quis, pode estar deixando o cargo também por pressões.